Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Vamos ler aqui no estudo bíblico Lamentações 4, versículo 3 e versículo 4. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Espero que vocês estejam bem. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Lamentações 4, versículos 3 e 4. Vamos lá? Até os chacais abaixaram o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Aleluia. Título do nosso vídeo de hoje: as lições espirituais da avestruz. Glória a teu nome, Senhor. No texto sagrado que nós acabamos de ler, o profeta fala da dureza com que a avestruz no deserto trata seus filhotes, para ilustrar e condenar o modo como os israelitas se tornaram cruéis uns para os outros. A avestruz é a maior de todas as aves, é a mais veloz também. É preciso estar montado a cavalo para caçar uma avestruz. Suas asas são curtas e impróprias para o voo. Algumas chegam a medir 2,5 metros de altura. Um ovo da avestruz equivale a 24 ovos de uma galinha e é chocado pelo macho. Enquanto a cegonha é notável pela afetuosa atenção dada aos seus filhotes, a avestruz é conhecida como uma mãe durona para com seus filhotes. Jó 39, versículo 16, relata bem essa parte também. E essa ave é citada na Bíblia e nos traz algumas lições espirituais. Vamos lá? A avestruz nas Escrituras. Jó 30, versículo 29. O patriarca Jó, em seu momento solitário de abandono para as próprias pessoas mais próximas, desabafou: irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Em Jó 39, versículo 14 e 15, Deus revela a Jó descuido que a avestruz tem com seus ovos. Entretanto, devemos ser cuidadosos com aquilo que produzimos. E em Provérbios 27, 28, Salomão escreveu: o que guarda a figueira comerá o seu fruto. O que vela pelo seu Senhor será honrado. Glória a teu nome. Então, se você zela, se a avestruz estiver zelando pelos seus ovos, tudo será honrado. Aleluia. E seus filhos serão honrados. Então, zela pela sua parte espiritual. Em Jó 39, 16, aleluia, Deus revela a Jó que o avestruz trata com dureza os seus filhotes, como se não fossem seus. O avestruz nos ensina sobre o cristão descuidado e ignorante para com a própria família. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, Paulo escreveu: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em Jó 39, versículo 17, Deus revela a Jó que a avestruz não possui sabedoria nem entendimento. E em Provérbios 9, 6, Salomão nos dá os conselhos: deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Em Jó 39, versículo 18, Deus revela a Jó a velocidade e agilidade do avestruz. Embora não voe por ter asas atrofiadas, favorável e em média de 65 km por hora em uma só
passada cobre de 4 a 5 metros, e o avestruz tem um pescoço longo, a cabeça pequena e 2 dedos muito grandes para cada pata, que se assemelham a cascos. Em Isaías 13, versículo 21, Irmandade, lemos que os avestruzes habitam em lugares desertos e solitários. São aves que não costumam migrar. Têm grande facilidade para se adaptarem tanto a áreas montanhosas como em savanas e planícies arenosas. Em Salmo 68, versículo 6, o salmista afirma que Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Portanto, Deus não deseja que viva uma vida solitária, que está em Gênesis 2, versículo 18. E em Isaías, capítulo 43, versículo 20, o profeta Isaías escreveu que até os avestruzes glorificarão ao Senhor, por ele transformar o deserto em mananciais de águas. Ora, se as avestruzes sabem perceber a bondade do Criador, muito mais nós, os seus filhos, devemos ser gratos a ele, que está em Colossenses 3, versículo 15 a 17. E em Lamentações 4, que é o título do vídeo, no versículo 3, o profeta Jeremias lembra que os avestruzes são conhecidos pela sua crueldade com seus filhos. E em Colossenses 3, versículo 21, Paulo dá o conselho aos pais: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Conclusão: as avestruzes ensinam lições preciosas sobre a necessidade de termos de melhorar nosso comportamento, o nosso trato e o nosso cuidado para com a nossa família. Precisamos deixar de lado a insensatez e a ignorância e ser mais dóceis para com as pessoas que nos cercam, que está em Gálatas 6, versículo 10. Então, querida Irmandade, do maior ao menor dentro da igreja, vamos falar um pouquinho dos líderes. Líderes procuram reconhecer os seus erros e tratam mais pelo lado espiritual. Tem aquela ovelha que está dando um pouco de trabalho, que não está entendendo direitinho. Conversa com ela, marca vários treinamentos, ore com ela, pratica a leitura da Bíblia, porque assim você vai estar abrindo o entendimento através dela e vai descer sobre ela a parte espiritual de Deus. Aleluia. Deus só quer uma coisa de vocês, líderes, que vocês ensinem com amor e com carinho. E aqueles que têm dificuldade no aprendizado, aleluia, mas não dão trabalho, eles também precisam de uma atenção especial, de você ler a Bíblia junto, cantar um louvor junto, orar junto, esclarecer dúvidas. E é isso que Deus requer de nós, que nós ajudemos as ovelhas resgatadas. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.